Fala aí, rapaziada, sejam todos bem-vindos aqui a mais um vídeo aula do canal de tutorial do ZDQS Belfort. E no nosso vídeo de hoje a gente vai dar continuidade aqui, a gente já fala aqui as funções dessa plaquinha de áudio da V8. É uma plaquinha muito versátil, muito universal, que eu achei ela muito interessante, apesar de ser barata, eu achei ela muito útil. Então a gente vai mostrar para vocês aqui como funciona aqui cada um desses botões giratórios aqui de cima, o de cima, esses botões vermelhos Power e os pretos de baixo aqui. Também a gente vai mostrar para vocês as funcionalidades de cada uma desses painel traseiros aqui. Lembrando que essas placas de áudio você encontra no Mercado Livre, eu creio que está R$50, que eu achei muito barato. Eu deixei até um link aqui no primeiro comentário para você estar dando uma olhada, certo? E você, através desse vídeo, você vai ver se as funcionalidades dela vale a pena não investir nessas plaquinhas de áudio. Ela vem com esse microfonezinho condensador, viu, gente? Parece um microfone dinâmico, mas é um microfone condensador, viu? Ela vem acompanhar também um fone de ouvido e os cabos auxiliares. Eu vou começar aqui da esquerda para a direita, dessas entradas e saídas aqui. Nós temos aqui 1, 2, 3, 4 portas, que são saídas e entradas. Essas duas primeiras aqui, ó, que é Live 1 e Live 2, como você pode observar, elas servem para enviar áudio para os dispositivos celular, tablet ou computador que estão aqui conectados nessas duas entradas. Você faz a conexão do cabo que veio aqui, certo? E a outra ponta você vai jogar num dispositivo celular ou numa entrada do computador. E se caso você quiser usar dois dispositivos ao mesmo tempo numa live, você pode também fazer a mesma situação. Para que serve isso aqui, gente? Serve caso você que gosta de fazer live no OBS Studio, por exemplo. E no OBS Studio a gente tem as configurações para mandar live tanto para o Instagram quanto para o Facebook. Você pode estar jogando aqui, ó, dois dispositivos, certo? E todo o áudio que passa aqui da placa, ela vai jogar para esses dois dispositivos aqui. E vai sair nas lives 1 e 2 do Instagram e do TikTok, certo? Então, tudo que sai da placa vai ser mandado para o aparelho celular, que está conectado nessas duas entradas aqui na sua live. Nós temos uma terceira entrada aqui, que é justamente uma entrada de apoio ou acompanhamento, que tem o nome acompanhamento de instrumento. E qual é a finalidade dessa terceira entrada aqui? Você quer fazer uma live você pregando? Presta atenção, você quer fazer uma live você pregando? Você quer colocar um fundo musical na sua pregação? Você pode colocar aqui na entrada 3 aqui, que é o acompanhamento, e aqui você vai colocar essa ponta no teu celular e colocar uma música de fundo. E aqui vai sair a música de fundo que você está falando na live. Ou até mesmo você que quer gravar a sua voz cantando com playback, você pode colocar aqui também, gente. Colocar o celular aqui nessa entrada, colocar um playback tocando aqui nessa entrada aqui, enquanto você está gravando, o playback vai sair nessa entrada aqui, no outro dispositivo celular, ou então no computador. E se caso você também quiser colocar aqui um instrumento musical, um teclado ou um violão, ó, coloca aqui o plugzinho como esse aqui na ponta, viu? Do P10 do P2, coloca na ponta um plug como esse. Isso aqui você vai conectar na porta P10 do seu teclado, do seu controlador. Então o som que você vai emitir no violão, no teclado, vai sair aqui na placa de áudio também, vai ser reconhecido aqui na placa de áudio também. Então serve para essas duas funcionalidades. E por último, nós temos aqui essa entrada aqui que tem o nome carregamento, né, que é justamente a entrada de carregamento. Essa entrada ela tem duas funções importantes. A primeira funcionalidade dela é carregar a bateria interna. Você vai conectar essa ponta aqui na entrada de carregamento, e a outra porta você vai colocar no carregador do seu celular. E vai conectar na energia para fazer o carregamento de energia da sua interface de áudio. E a segunda função dessa porta é que entra o segredo mais importante, onde muita gente erra. Para você usar essa placa de áudio como interface de áudio, tanto no computador ou no celular, para o PC ou computador, você também vai usar essa porta de carregamento, e essa outra porta aqui, você vai jogar atrás da entrada USB do seu computador ou do seu notebook. E o seu computador vai reconhecer a sua interface de áudio. E para usar com o celular, o Audio Evolution Mobile, qualquer outro aplicativo no celular, você vai precisar de um cabo OTG como esse aqui, e vai jogar essa ponta aqui na porta de entrada de carregamento do seu celular. Nós temos também as entradas e saídas de microfones e de áudio. Essa entrada aqui, ó, é hardphone ou speak. Você vai colocar o seu fone de ouvido aqui e ela vai fazer o controle aqui do áudio que você está falando ou de tudo que está sendo processado aqui na interface de áudio. E também essa entrada aqui, gente, caso você queira jogar o áudio dessa mesa aqui para uma mesa de som ou para umas caixas amplificadas, você também coloca aqui nessa speak aqui, que é a primeira entradazinha aqui
que o som daqui ela vai ser lançada para uma mesa de som ou para uma caixa amplificada, certo? Essa próxima entrada aqui do meio aqui, ó, é hardphone. Caso você não tenha um microfone de lapela ou microfone condensador e queira usar o microfone do seu fone de ouvido conectado aqui, ela vai servir justamente para isso aqui. Você vai colocar o seu fone de ouvido aqui, aqueles que têm um microfone embutido, e é justamente nessa entrada que você vai usar para fazer a gravação da sua voz. Você que não tem um microfone de lapela ou microfone condensador, você conecta aqui o fone de ouvido aqui, onde eu falei, e fala pelo microfone embutido do fone de ouvido, justamente nessa entrada do meio aqui. E se por acaso você tiver um fone de ouvido como esse aqui, que já vem com o microfone na ponta, com duas pontas aqui, uma rosa e uma verde, você não vai colocar nessa entrada aqui, certo? Você não vai colocar nessa entrada do meio, você vai colocar nessa aqui, essa última entrada do microfone condensador, certo? Nesse caso aqui, você vai colocar nessa última entrada aqui. E se caso você quiser monitorar o seu áudio, você coloca aqui. E será feito assim a instalação. A ponta rosa no mic condensador e a outra ponta verde no head speak, que é em inglês que eu não sei falar inglês. E você fala por aqui e o áudio vai ser captado e gravado aqui. E aqui por último, aqui nessa última entrada de mic condensador, aqui nessa última entrada, é justamente a entrada onde você vai colocar o microfone condensador que veio nessa placa de áudio, ou então aqueles microfone condensador da Boya, PM800, né? Ou então da Boya, microfone de lapela. Você vai colocar aqui nesse mic condensador aqui, justamente nessa última entrada. E se por acaso você tiver um microfone dinâmico parecido com esse aqui não é um microfone dinâmico, mas se você tiver um microfone dinâmico parecido com esses que a gente usa em igreja, observe que só coloquei aqui para demonstrar, certo? E o microfone dinâmico vem com essa porta aqui P10, certo? Se você tiver esse microfone dinâmico na sua casa, você vai conectar nessa última ponta aqui de mic dinâmico. Dessa forma, e faz a gravação. E a placa vai reconhecer a sua voz. Lembrando que esses microfones dinâmicos que a gente usa em igreja, eles são melhores para gravar áudio falando, porque ele capta menos barulho do que os microfones condensadores e microfones de lapela. Esse microfone dinâmico ele só capta o áudio que você está falando, ele não capta barulho externo. Nós temos o primeiro botão giratório, que é justamente o botão mic. Então ele serve para controlar o volume do seu microfone, ou microfone condensador, ou microfone de lapela, ou microfone do fone de ouvido. Por exemplo aqui, ó. Ele está com o volume todo topado, eu vou abaixar o volume. Ei. Observe que minha voz aumentou quando eu aumentei e minha voz sumiu quando eu diminuí. É justamente para isso que serve esse botão giratório mic. Então, tudo que estiver conectado de microfone na sua placa de áudio é justamente esse botão aqui de volume mic que vai controlar, aumentar ou diminuir o volume da sua voz. Nós temos um segundo botão que é o botão de reverberação. Esse botão com o nome eco. Ele pode simular o som de um ambiente, por exemplo aqui, ei, som. Então, se você deixar ele no mínimo, ele fica um som seco. E se você deixar ele no máximo, ele fica aquele som de efeito de igreja ou de sala grande, onde o som ele fica ecoando depois que você fala. É isso aí. Então, para vocês que vai fazer gravação de som profissional, gente, o melhor é deixar ele no mínimo, não coloca muito eco, a não ser que o que você vai gravar exija um pouco de eco. Nós temos aqui mais 5 botões giratórios pequenos aqui, ó. Então nós temos aqui nesse primeiro botão, é o botão de ajustar os agudos da sua voz. Aqui você pode deixar a sua voz mais brilhante, mais clara, ajustando aqui o aumento do agudo. Então, em seguida, aqui nós temos o botão de ajustar o grave aqui. Caso você tenha uma voz muito fina e queira que ela fique mais aveludada, você pode aqui aumentar o grave da sua voz, deixando ela um pouco mais grossa ou aveludada, para quem gosta de voz assim, muito grave. Nós temos também aqui um botão giratório de recorde aqui, ó. Esse botão aqui, recorde, ele serve para controlar o volume de áudio, que sai daqui da placa de áudio e joga para os dispositivos celulares. Então ele controla o volume completo. Você que vai usar essas duas portas aqui, ó, Live 1 e Live 2, é justamente esse botão aqui, recorde,
que faz o controle de áudio aqui dessas duas entradas Live 1 e Live 2. Então, por acaso você está fazendo uma live usando aqui essas entradas aqui no computador, no OBS, e o pessoal está reclamando que está muito alto, você pode controlar aqui no botão Record. Se o pessoal falar que está muito baixo, você também pode estar controlando aqui nesse botão Record. E o quarto botão aqui é o Backtrack, né? Justamente o botão de você controlar aqui o acompanhamento. Quando você coloca aqui, por exemplo, que nem a gente falou, um instrumento ou uma música de fundo aqui no acompanhamento, aqui na parte de trás aqui, acompanhamento, é justamente aqui você controla aqui nesse nome aqui, ó, Backtrack. Você controla o áudio do acompanhamento do seu instrumento ou do fundo musical que está tocando aqui nessa entrada aqui, ó, Backtrack aqui, ó. E por último nós temos aqui o botão aqui giratório de monitor. Esse botão aqui, gente, ele é geral, ele controla tudo. As entradas aqui de trás, microfone, as gravações, tudo que você estiver fazendo aqui é controlado por esse botão monitor aqui, ó. Nós temos também aqui 6 botões vermelhos de efeitos e modulações. Nós temos aqui o primeiro botão aqui de reverb ou delay também. Ele quase tem essa função desse botão aqui de cima aqui, mas é diferente, ó. Por exemplo aqui, ei, som. Parece que ele criou um pouquinho de delay, criando assim um eco na sua voz. Em seguida nós temos também aqui um botão de voice aqui, ó, ainda no vermelho, um botão de voice. Quando você clica nele aqui, ó, ele cria um efeito na sua voz. Ele deixa a voz mais grossa. Ele deixa a voz mais fina. Ele cria outro efeito. E assim sucessivamente serve esse botão de voice segundo. Esse terceiro botão aqui de eliminação, eu não vou fazer nada nele agora, porque ele cria como se fosse uma espécie de playback. Por exemplo, você colocou aqui no acompanhamento uma música que tem a voz do cantor e você quer tirar e transformar num playback. Esse botão eliminação aqui, ele faz isso. Muitas pessoas falam que ele não funciona tão bem. Eu nunca testei esse botão, até porque não me interessa muito bem. Mas se caso você quer fazer um karaokê com uma música, quer tirar a voz, aperta aqui do botão aqui, eliminação, que ele tira a voz do cantor, deixa apenas os instrumentos. Nós temos o botão crack, né, que ele cria um impacto sonoro. Ei, som. Ele cria um impacto sonoro na voz. É isso aí, eu não senti nada de mudança aqui também, né? Nós temos também aqui o MC também, que eu não gosto muito de usar. É para quem gosta de funk, aquelas batidas de funk eletrônica. E por último aqui o voice over, justamente para você que vai cantar ou vai pregar, quer usar o fundo musical. Preste atenção, você vai usar o fundo musical enquanto você estiver falando. Quando você apertar nesse botão aqui, voice aqui, ó, ele não vai funcionar porque não tem nada aqui conectado. Então quando você colocar o teu celular com uma outra música de fundo, e você deixar esse botão voice aqui apertado, quando você fala, a música de fundo ela baixa automaticamente. E quando você termina de falar, a música de fundo ela aumenta novamente o som, fazendo aquele controle. Você fala, a música para. Você para de falar, a música continua. Nesse botão voice over, o último botão. E esses 12 botões pretos aqui de baixo são botões de efeitos. Por exemplo, muita gente aplaudindo. Um som imitando um tipo de pássaro. Um som de disparo de arma. Esse é o código de uma música. I like it, I love it, I want some more of it. O som de uma pessoa, né, cantando também um tipo de música. Uma pessoa dando um beijo, né, gente? Gente dando risada. Aplausos. Um sinal de notificação, né, sei lá, de alguma chamada. Um beijo demorado. Um som de uma música. E também mais um som de uma música. E para você desligar a sua plaquinha de som, eu ligava assim nesse botão Power bem aqui da frente aqui.